Olá, estamos com mais um episódio de Infância em Foco e hoje conversaremos um pouco sobre um tópico muito legal que vem chegando a primavera, setembro, primavera, e junto dela todas as respostas alérgicas em conjunto, né? Rinite, asma, dermatite, alergia alimentar, tudo parece que piora na primavera, não é verdade, Clara? Sou Raquel Vargas, gastropediatra. Clarissa Aires, pediatra, e realmente, né, Raquel, setembro parece que vem com tudo e doenças alérgicas. Eu diria que as principais, rinites e conjuntivites alérgicas, né? E os pais que têm crianças que têm esses quadros, às vezes não estão tão preparados, né, para lidar com eles, mas principalmente para preveni-los. Então, se a gente já sabe que tem um momento que isso ataca, vamos dizer assim, como as famílias falam mais, eu acho que é legal a gente pensar em prevenção. Então, o que a gente pode fazer para prevenir, digamos, essas exacerbações, que são as crises, né? Mesmo rinite, dermatite, sibilância, que é a asma, elas têm maneiras de prevenção um pouco parecidas. Então, colocar as roupas de cama ao ar livre, né? Evitar o uso de amaciantes e coisas perfumadas, deixar a casa, a escola, enfim, os ambientes bem arejados, ter algum controle de umidade. Então a gente pode, né, se tiver muito baixa a umidade, usar alguns umidificadores de ar. E puxando a brasa para o nosso assado, que é uma coisa que eu bato muito com os meus pacientes, manter os tratamentos de controle sendo usados, né? Então, cada paciente vai ter, sempre as condutas são individualizadas, tratamentos para controlar, para manter, são tratamentos de manutenção dessas doenças, como, por exemplo, na rinite, os sprays de corticoide nasal, né? E esse tratamento ele precisa ser feito diariamente, não basta a gente só aplicar quando a criança está em crise. Então, acho que essas coisas são legais da gente abordar. Perfeito. Isso que a doutora Clarice está falando são as medicações de profilaxia, né? Porque às vezes é difícil da gente entender, eu tô tomando remédio, mas eu não estou sentindo nada agora, né? São remédios para justamente prevenir que tenham crises. E, obviamente, isso é uma conduta individualizada. E aí, falando um pouco sobre esses processos alérgicos, a gente tem um termo conhecido que a gente chama marcha atópica, né? Uma escadinha da atopia, da alergia. O que significa isso? Primeiro que tem crianças que nascem com uma predisposição genética, né? Então, se meus pais são mais alérgicos, a tendência é que eu seja também. E essa marcha atópica diz isso. Geralmente, o mais comum de a gente perceber inicialmente é a dermatite, a lesão de pele, a dermatite atópica. E essa marcha vai evoluindo nessas crianças com maior predisposição. Evolui para um quadro depois de alergia alimentar, em alguns casos, rinites, dermatites, asma. Então, essa escadinha da atopia acontece em indivíduos predispostos geneticamente, e sim, a gente tem que ter um olhar atento. Se aquela criança já tem dermatite atópica, então quem sabe a gente tem que ver que pode ser que as próximas evoluções dela sejam relacionadas a outros quadros de alergia. Exatamente. E aí pode ser que alguns imaginem que, por exemplo, crianças que ficam piores, né, na primavera, não devem, por exemplo, se expor à natureza ou aos animais. E aí eu gosto de falar disso, que é ainda um tabu, um mito, né? De que crianças atópicas, alérgicas, que é esse termo mais ou menos aí parecido, né, que a gente usa, não podem ter contato com animais de estimação, por exemplo. Não só podem, como devem. E quanto mais cedo é essa exposição, menos risco de alergias futuras, né? Então eu sempre brinco assim, quando os casais vão para consulta de gestante, de pré-natal, e aí, vocês têm bichinho? A gente tem. Aí eu pergunto, já disseram para vocês se livrarem do bichinho? E a maioria diz que sim, que já recebeu esse conselho de alguém. E
não, né, gente, fora toda a questão emocional, que os bichinhos, eles fazem parte da nossa família, mas a gente sabe que a criança que nasce num ambiente que tem animais, não só os pets de estimação, por exemplo, crianças que nascem no meio rural, que tem lá contatos com galinhas, com porcos, com ovelhas, com vacas, cavalos, que isso realmente diminui a chance de processos alérgicos no futuro, né? Então, é claro que se a criança tem uma alergia específica a alguma coisa, assim, a ideia do tratamento é afastá-la daquilo. Mas a gente tá falando muito em prevenção. Então, o que que previne? Exposição precoce, né? Por exemplo, a animais e ao ambiente externo, né? Quando essa criança já tá com as vacinas em dia, já tem uma certa idade, ela ser exposta, e mesmo desde muito bebê, ser exposta ao ar livre, olhar o céu, olhar as árvores, né? Tudo isso melhora o processo alérgico, diminui essa marcha atópica que tu falou. E, então, quanto mais essa criança é exposta a ambientes naturais e não fica confinada, digamos assim, dentro de casa, dentro de um apartamento, menos risco de ter essas alergias. E claro, quando elas têm esses episódios, é muito importante que tenha, né, o seu pediatra para buscar o atendimento tanto das crises quanto da profilaxia que a gente acabou de falar. Muito bom. E aí, tu conversando sobre isso, me veio um conceito importante que a gente chama, né, nesses quadros alérgicos, que é a teoria da higiene. Eu brinco, parece propaganda de sabão epóxi, sujar faz bem, mas tem uma explicação científica para isso. A gente tem basicamente 2 tipos de respostas imunes, que a gente chama a resposta TH1 e a resposta TH2. A resposta TH1 é aquela do contato, é aquela criança que vai na escolinha e pega o vírus, é aquela criança que comeu lá o bichinho que estava na grama, né? É aquela do contato direto e a gente cria anticorpo para isso e acaba fazendo nossa resposta de defesa. A resposta TH2 é a resposta alérgica, é onde a gente vai criando e tem daí citocinas pró-inflamatórias, a gente tem toda a parte dos eosinófilos que fazem essa resposta alérgica e ela aumenta nesse desbalanço, ou seja, quanto menos resposta TH1 eu tenho, quanto mais trancadinho dentro de casa, mais álcool gel, mais higiene, mais limpinho eu sou, né? Menos resposta TH1 eu tenho, o desbalanço disso é aumentar resposta TH2 e com isso aumentar a incidência de alergias. Então eu brinco quando teve a pandemia, que eu falava e era fácil ser profeta do dia seguinte, vai aumentar muitos casos de alergia, de doenças autoimunes, de doenças como um todo nesse sentido, porque a gente vai ter um desbalanço de respostas. E é o que acontece, né? Eu, como lido diretamente mais na gastropediatria e o foco de alergia alimentar, quando os pacientes vêm para mim, os pais falam, tá, mas fala aí, por que agora tudo é alergia alimentar, né? Aumentou um monte, né? Agora todo mundo é alérgico a um monte de coisa. É verdade. Primeiro tem que ter critério, né? Mas segundo, porque se conheceu muito mais isso, então a gente tem conhecimento e muitas vezes crianças pequenas lá na nossa idade que eram alérgicas a gente nem sabia, né? Porque não tinha esse conceito, não conhecia. Mas também por causa dessa resposta. A gente está cada vez mais tendo um desbalanço de respostas e aumentando sim incidência de casos de alergia como um todo. Exatamente. Então, trocando em miúdos, exponham as crianças, né, aos animais, à natureza, e aí eu já puxo ainda mais precoce, lá na gestação, o fato da mulher também ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, atividade física, convívio com a natureza, isso também, porque a gente tem um outro conceito que chama programação genética, né, então mesmo antes da mulher engravidar, o DNA dela e o que ela vai passar para a criança já está sendo formado, né? Então, quanto mais saudáveis, digamos assim, a gente for, melhor. Quando o bebê nascer, a importância de uma via de parto, né, mais natural na prevenção de alergias, quando possível, é claro. A importância do contato pele a pele, a importância do aleitamento materno, como prevenção de alergias. Então, acho que de todas essas formas a gente consegue prevenir realmente esses casos de alergia. Mas, quando chega setembro e precisa realmente, né, ter um cuidado ainda maior, eu acredito que aqueles cuidados ambientais são muito importantes. Então, a gente atentar
para o cuidado também para evitar a automedicação, né, Raquel? Acho que isso também é um alerta desse programa. A gente tem vendas de alguns medicamentos que, se a gente for na farmácia sem ter o aval do pediatra, e infelizmente, às vezes até com o aval do pediatra, são vendidos como antialérgicos, né? Que são medicações, por exemplo, com corticoides sistêmicos, né? Prednisolona é um dos maiores exemplos. E essas medicações, a menos que sejam quadros muito graves, elas não são necessárias, nem muito menos são indicadas nos processos alérgicos, né? A maioria dos processos alérgicos, eles são tratados com antialérgicos, que a gente chama de antihistamínicos, e com mudanças ambientais. Então, eu brinco muito com os meus alunos na faculdade. A gente não pode só dar o nome do remédio, do corticoide nasal ou do antialérgico, né? A gente precisa colocar as mudanças ambientais, tudo aquilo que eu falei no começo, do arejar, né? Do cuidado com as roupas, amaciantes, perfumes, etc. Então, cuidar do ambiente diminui os sintomas também e diminui a incidência dessas alergias. E cuidado com a automedicação, sempre procurar atendimento nesses momentos que a criança tá com crises alérgicas. Aquele remedinho que funcionou pro coleguinha pode ser não o mesmo que vai funcionar pro seu filho. Inclusive, aí falando em resposta alérgica também, porque tem muitas crianças que têm alergias a medicamentos, então tem que conhecer muito bem o paciente, ser muito bem prescrito para direcionar um tratamento adequado. Isso aí, Raquel. E por fim, pra gente já finalizar, lembrar que é nessa época também, setembro em diante, né? Então, primavera, verão, que voltam os insetos, né, a nos incomodar. Então, os mosquitos, principalmente. Então, lembrar que a criança precisa usar repelente quando for exposta num ambiente que tem mosquitos, né? E aí o seu pediatra vai saber indicar o repelente mais adequado para cada idade. E que quando houver aquela picada, se a criança for alérgica, né, que é aquela criança que incha muito, coça muito, começa a sair bolinhas em outros lugares, também não é para ficar passando qualquer pomadinha que a farmácia indica, né? Porque se nós estamos falando que é uma resposta alérgica do nosso sistema imune, não adianta eu passar alguma coisa na pele, eu vou precisar tratar essa alergia. Então, procurar sempre o pediatra para evitar complicações, como infecções de pele, entre outras coisas. Acho que é por aí, né, Raquel? É por aí. Claro que quando a gente fala em primavera e doenças alérgicas, é um leque de possibilidades. A ideia aqui foi a gente trazer uma revisão básica, né, sobre isso. E seguir conversando mais também lá nas nossas redes sociais, né? Para quem precisar me encontrar, sou Raquel, gastropediatra, assim vocês vão encontrar lá no Instagram. Isso aí, @doutora Clarissa Pediatra. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!